Eliezer Rodrigues, João Magalhães, Tássio Cruz, e vamos começar o quadro falando sobre Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que presidiu o PSDB. A queda de Eduardo Leite da presidência do PSDB repercutiu também no Piauí. O pré-candidato do PSDB à Prefeitura de Teresina, Luciano Nunes, comentou a destituição do governador Eduardo Leite da presidência nacional do partido. Acompanhe. A informação é de que há uma regularidade, né, em todas as instâncias. Então, assim, não há nenhuma solução de continuidade. Vamos aguardar os próximos passos, mas a orientação é de que há uma normalidade administrativa e que todos os diretórios municipais e estaduais sigam com o seu planejamento já pré-estabelecido. Começar, Tássio, tentar entender para o nosso telespectador e a nossa telespectadora, o que é que motivou essa queda, qual a alegação, qual foi a argumentação? Automática, né, Douglas, do mandato do governador do Rio Grande do Sul. A Justiça, como eu disse, anulou esse mandato dele e determinou que em 30 dias Eduardo Leite convoque uma eleição para o PSDB, convoque, né, uma plenária para a eleição do PSDB. Conversávamos eu e Eliezer aqui nos bastidores, não encontramos pretendente não, viu, Douglas? Pouca gente quer comandar esse PSDB, que hoje sofre muito em todo o país, né? Perdeu muitos espaços agora neste início de governo Lula, final de governo Bolsonaro. Curiosamente, eu estava em Minas na semana passada e acompanhava uma entrevista de Aécio Neves que dizia o seguinte, Douglas: o PSDB tem que se definir se vai fazer oposição a Lula ou não, porque tem mantido uma posição de centro. Então, Eduardo Leite terá que convocar essa plenária. Tá, só para a gente entender, a justiça, para a justiça, a eleição de Eduardo Leite foi irregular? Como assim? Foi, votos? Porque ele estendeu o mandato, né, Douglas? Ele fez essa extensão de mandato e isso aí teria sido irregular. Mas o PT não fez agora uma extensão de mandato para os diretórios municipais? O PT fez com os diretórios municipais, não nacional, né? E isso, aquela eleição que teve todo aquele imbróglio, aquela polêmica lá com o Dória, né? Uma sessão foi anulada, os votos foram anulados porque não foram feitos de uma forma correta. O que de fato existe é que no Piauí pouco vai se repercutir, né? O cenário aqui é de mais estabilidade. Vamos aguardar esse próximo mês para saber quem vai querer comandar esse PSDB nacional. João Magalhães, o Tássio Cruz trouxe essa questão interessante. O problema não é realizar uma nova eleição, o problema é encontrar gente que queira ser candidato. Aí está o problema. O PSDB, historicamente, aí nos últimos 2, 3 anos, tem sofrido bastante com essa crise, né, de identidade. No governo de Michel Temer, o partido, uma ala era ligada ao governo, outra fazia oposição. Durante todo o governo Bolsonaro continuou dividido, sofreu aí com a saída de nomes importantes, como o próprio Geraldo Alckmin, que era alguém muito vinculado ao PSDB, e agora no governo Lula o partido ainda não consegue se encontrar, não consegue ali traçar um plano, apesar de ter nomes importantes no cenário político nacional, como o nome do próprio Eduardo Leite, mas é uma sigla que no momento não demonstra ter as condições de garantir ali uma estabilidade política, no sentido de ter ali um líder nacional de expressão que consiga reunir todas as alas do partido, né? É uma sigla, na verdade, que hoje não consegue nem se mostrar alternativa mais ao Partido dos Trabalhadores. A gente lembra que de 94, né, até 2014, PT e PSDB sempre foram os dois partidos que eram antagônicos aí no processo de eleição presidencial. O PSDB perdeu esse espaço com Jair Bolsonaro e agora não consegue se encontrar. É uma bancada pequena, inclusive no Parlamento Federal, porque toda essa crise acabou prejudicando demais o tamanho da sigla, mas, enfim, não deixa de ser um ativo importante na política brasileira, principalmente do ponto de vista histórico, e hoje é uma sigla que, apesar de enfraquecida, está presente em todo o país. Então eu diria que um nome, né, se a sigla encontrar esse nome que seja capaz de empolgar a militância, com certeza pode voltar a crescer. Agora, os nomes disponíveis realmente são muito poucos. É claro que, por exemplo, Aécio Neves tem uma grande capacidade de articulação, mas a imagem dele não contribui para alavancar nenhuma sigla. Eu diria que Eduardo Leite hoje segue sendo o nome mais fácil, né, do PSDB nacionalizar. Vai terminar, o que vai acontecer é previsível até.
se convoca uma nova eleição e dá Eduardo Leite de novo. Acabou de comentar, é o nome mais conhecido hoje no cenário nacional do PSDB. É o nome que transita, é o nome que tem história, é o nome consolidado. Então, promover uma disputa a essa altura do campeonato seria só para ter custo e desgaste. O PSDB tem todas as condições de se manter bem conduzido com o governador Eduardo Leite, transitando em todas as esferas, mantendo relações com os estados e dando as diretrizes do partido. É até alguém, Douglas, que deixa os diretórios estaduais e municipais bem à vontade, né? Não tem histórico de interferências, de influências no sentido de decidir à distância o que deve acontecer nos estados e municípios. Pelo contrário, é alguém dado ao diálogo. Lembro aqui das prévias que ele disputou com o João Dória, viajou pelo Brasil, fez um debate interessante com líderes de todo o país. Enfim, é um nome consolidado que tem todas as condições de permanecer à frente do PSDB nacional. Muito bem, vamos agora tratar de um assunto também, esse assunto é nacional, com algumas repercussões locais. Agora nós vamos tratar de um assunto que vem sendo comentado já há alguns dias. A insatisfação de Dr. Pessoa, de aliados, com a chegada de Jadiel Alencar no Republicanos, com José Maia Filho na presidência do partido. E durante essa discussão, um dos caminhos levantados como possível, né, possível caminho para o prefeito seria o PL, que hoje, em termos de estrutura financeira, tempo de propaganda, é o maior do país. O presidente da sigla no Piauí nega diálogo com o prefeito de Teresina e afirma que o partido vai estar na oposição nas próximas eleições. O PL é um partido grande, o PL abraçou os bolsonaristas, o PL é o maior partido de direita da América Latina e a posição do PL no estado do Piauí é fazer oposição aos palácios, ao Palácio da Cidade e ao Palácio do Karnak. Então não tem alinhamento com gestão municipal, diálogo com o doutor Pessoa? Não tem alinhamento. A gente observa que a cidade hoje está abandonada, o teresinense sofre e a gente quer ver o teresinense feliz, a gente quer ver uma cidade melhor para nós e para os nossos filhos. Seu Cruz, eu conversei com uma pessoa ligada ao Palácio da Cidade e essa pessoa disse o seguinte: olha, aqueles ligados ao doutor Pessoa e o próprio doutor Pessoa, enfim, eles estão já procurando uma nova sigla, né? Uma nova sigla. E o PL, obviamente, quando se cogitou, se disse, mas aí o PL, aliado com esse presidente Jair Bolsonaro, o doutor Pessoa apoiou Lula no segundo turno. Votou em Bolsonaro no primeiro turno, mas apoiou Lula no segundo turno. E aí agora eles dizem o seguinte: olha, o Caminho Natural é um partido ligado ao presidente Lula, da base ali de apoio do presidente Lula. Já se fala em alguma sigla ou apenas é o início, digamos, dessa busca por uma nova casa? Só o início, Douglas. Apesar do partido ser liberal, tem coisa que não dá para concordar, né? Como você disse, doutor Pessoa votou em Bolsonaro no primeiro turno e Lula no segundo, né? Acho que foi um dos únicos casos do Brasil em que essa mudança ocorreu tão repentinamente. Mas é preciso deixar claro, a gente já vinha destacando aqui, o espaço vai se apertando, a coisa vai se complicando para o prefeito que vê, apesar de declarações públicas favoráveis, a situação está ruim no Republicanos. Eu e o Eliezer conversava também, Douglas, sobre a situação do PL de Teresina. O partido está, de certa forma, em compasso de espera no diretório estadual, já que dificilmente a direção nacional vai trocar o apoio a Silvio Mendes, que está bem nas pesquisas, a uma outra estratégia qualquer. Então, por isso, a direção nacional deve dar causa à direção estadual e retirar Leonardo Eulálio do comando aqui em Teresina, mas a direção estadual está em compasso de espera. João Magalhães, PL descartado, o maior partido aí teria que haver, se fosse um desejo realmente do grupo político ligado a doutor Pessoa, de uma articulação via Brasília, Valdemar da Costa Neto, enfim, o que não é o caso. O caminho mesmo é algum partido ligado ao presidente Lula. Mas a gente analisando as possibilidades aí, o que é que sobra aí com um partido com a mínima estrutura para a eleição? Douglas, eu avalio de forma muito clara.
Eu acho que o grupo do prefeito Dr. Pessoa vai ter que procurar, entre aspas, um partido de aluguel para o ano que vem, porque o cálculo é muito simples. Ora, se não tem... primeiro que o Dr. Pessoa precisa fazer uma aliança com o Diretório Nacional do partido, para que ele não seja refém do que ocorreu no Republicanos, onde chegou alguém que é aliado do governador Rafael Fonteles. Mas, quando a gente fala, tem que procurar um partido aliado ao presidente Lula. Se é um partido aliado ao presidente Lula, pode ter certeza que o governador Rafael Fonteles tem acesso à direção nacional desse partido. E o motivo de Dr. Pessoa sair, ou pelo menos procurar sair do Republicanos, é exatamente porque o dirigente estadual, né, o deputado Jadiel Alencar, de certa forma, tem uma aliança com Rafael Fonteles. Então, Dr. Pessoa e seu grupo político precisam, primeiro, levantar o tamanho desse grupo. Olha, nós temos aqui, nós governamos uma capital, nós temos todas as condições de ir para uma eleição competitiva, com um grupo competitivo para eleger uma bancada forte de vereadores, para concorrer à prefeitura. É isso aqui que a gente tem para oferecer ao partido. Em troca, a gente quer a estabilidade política, a estabilidade que garanta, né, a execução da nossa estratégia. Qual partido vai ser? Não existe partido grande disponível, pode ter certeza. Todos os maiores partidos, inclusive que tenham ali a estrutura do Republicanos ou maior, eles já têm uma direção nacional vinculada, né, a algum líder piauiense. Então vai sobrar, no meu entendimento, esses partidos que, de certa forma, não têm espaço no Piauí, não tem ninguém de representatividade no Piauí e que podem ali negociar, ver como interessante ter o partido disputando uma cadeira de prefeito de uma capital, o que dá, de certa forma, uma visibilidade à sigla, porque, de fato, se o Dr. Pessoa for procurar esse alinhamento com o presidente, eu acredito que ele vai incorrer no mesmo erro que está ocorrendo agora, porque se é de um aliado ao presidente Lula, pode ter certeza que tem conversa com o PT. Se tem conversa com o PT é adversário de Dr. Pessoa ano que vem. Então, eu acho que ele tem que buscar um partido, não que tenha muita expressão e que aceite receber como troca a visibilidade do partido estar concorrendo a uma prefeitura de capital. Aliás, muitos dizem, olha, muitos que eu digo, os que são da nova, digamos, da nova direção, né, o republicano sob nova direção, eles dizem o seguinte, olha, não tem problema, e se é chover em copo d'água, tempestade em copo d'água, o prefeito vai ter a sigla, vai ter o Republicanos como partido para a sua reeleição, mas não adianta, se não tiver o comando, o Dr. Pessoa já mandou um recado, se não tiver o comando da sigla no estado do Piauí, não fica no Republicanos. Exatamente, Douglas, nós já ouvimos o próprio prefeito, Dr. Pessoa, com dificuldade de reconhecer o ex-deputado Mainha como presidente desse diretório regional, ligado a Jadiel, que estão no grupo do governador Rafael Fonteles. Nós já ouvimos vereadores da base do prefeito na Câmara, como o próprio líder do prefeito, Antônio José Lira, colocando como regra primordial o prefeito ter um partido sob o seu comando, sem ameaças externas para disputar a reeleição. Então, assim, realmente é uma situação em que o prefeito pode se sentir encurralado. Os grandes partidos já estão tendo os seus rumos bem definidos, seus comandantes, e transitar agora a essa altura em busca de uma sigla expressiva, com robustez, para disputar a eleição como um cabeça de chapa que tem a máquina pública a seu favor, realmente está cada vez mais difícil para o prefeito Dr. Pessoa e o seu grupo. Pois não. Os maiores partidos, vamos dizer assim, que eu vejo que aqui no Piauí podem ter, né, podem abrigar o grupo de Dr. Pessoa. O PTB, o Tássio e Aliás, e você, claro, podem me ajudar, mas é um partido que certamente está disponível. O Podemos, eu não lembro se hoje aqui no Piauí tem algum diretório estadual. Não, o Podemos é Fábio Abreu. Fábio Abreu, né, que está no comando. Então, de fato, só o PTB é o maior partido no momento. E pode não existir mais, vai ter uma fusão, que pode... Está previsando uma fusão, exatamente. Então, até isso certamente dificulta um pouco a ida do grupo do Dr. Pessoa, já que ele precisa ter essa segurança jurídica, de estrutura, ligada diretamente ao Diretório Nacional da sigla. Ou seja, não tem partido grande, não tem partido com estrutura para isso. Vai ter que ser realmente um partido considerado nanico, né, que é aquele que aqui no Piauí e nem em outro estado tem uma estrutura suficiente para oferecer.
Olha, muito obrigado ao Eliezer, ao João, ao Tássio e a você em especial que nos acompanhou até agora. Amanhã, cedo, tem Comando Geral. Horas da manhã na FM O Dia, das 7 às 8h15, transmissão também pela O Dia TV, Comando Geral. Na sequência tem jornalismo também na FM O Dia com o Jornal O Dia no Ar a partir das 11h40. Aí 11h40, Jornal O Dia no Ar, é o jornalismo da FM O Dia. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos e a gente retorna, se Deus quiser, amanhã a partir da 1h da tarde. Até lá!